Boa noite a todos. Que Jesus nos ampare, ilumine as nossas vidas, os nossos caminhos nesses dias tão difíceis para todos nós. Paz e saúde a todos os nossos amigos e irmãos que compartilham conosco nessa noite. Passado, culpa, presente e regeneração. Mais ou menos, com licença, mais ou menos esse é o nosso tema hoje. Hoje fala-se muito da transição planetária, os livros, né, do Filomeno de Miranda, na psicografia do Divaldo Pereira Franco, estão aí, e nós ficamos então aguardando essa transição. Entretanto, existe um porém. Para que haja a transição planetária, é necessário que haja uma transição pessoal, do passado equivocado para um futuro luminoso. A transição vai acontecer. A nossa participação ou não. É necessário, e seria muito melhor, que seja com a nossa participação. Nós ficamos só aguardando que haja essa transição. Mas nós temos que fazer a nossa parte. A transição pessoal necessita de consciência de um grande esforço e de um grande esforço pessoal no rumo das ações corretas. Transitar é mudar de um lugar para um outro lugar. Então nós temos que transitar de um local em que nós nos encontramos, com os nossos problemas, com as nossas dúvidas, com os nossos anseios, para um outro lugar melhor, vencendo esses obstáculos pessoais, intransferíveis, e que nós necessitamos disso. A transição precisa da nossa colaboração. A questão é, os centros estão fechados, mas a nossa casa não. O que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer, e podemos, é começar a transição planetária na transição pessoal em relação à nossa família. É claro que muitos dos companheiros que nos assistem agora estão trabalhando, o que amplia e muito as possibilidades. As possibilidades. Como nós somos espíritas e temos essa consciência,
que a vida continua depois da morte, então nós temos uma oportunidade excepcional. Excepcional, no sentido de melhorarmos a criatura que nós somos. A criatura do passado, nós temos que esquecer o passado. Às vezes, e muitas das vezes, nós... Não sei como é que os companheiros pensam, né? Às vezes a gente fica muito preocupado com o passado, né? O que eu fiz? O que eu não fiz? O que eu fiz e não devia ter feito? O que eu não fiz e devia ter feito? Mais ou menos é por aí. E às vezes ficamos preocupados com o futuro. Parte do nosso sofrimento está relacionado quase sempre ou ao passado ou ao futuro. Raramente no presente. Muitas das vezes nós estamos excepcionalmente preocupados com uma situação que ou vai se tornar positiva para nós ou não vai acontecer. Ou não vai acontecer. Mas aí nós sofremos por antecipação. Não vos preocupeis, diz o Evangelho, pelo dia de amanhã. A cada dia basta os seus próprios males. Mas a gente se preocupa muito, e muito, excessivamente, com o dia de amanhã. E se estamos presos com o dia de amanhã e com o futuro, e o presente, e as nossas realizações. Nós temos que arrumar um modus operandi, uma maneira de agir e de interagir, para nós encontrarmos os nossos próprios meios pessoais, únicos. Né? A cada dia, renovando esses conceitos e procurando, né, nos reconciliarmos com certas criaturas, sermos educados, sermos melhores pessoas, e isso é muito complicado, porque do outro lado da vida, quando nós transpusermos esse véu, o véu de Ísis, né, nós seremos as mesmas pessoas. Seremos as mesmas pessoas com as mesmas preocupações, com os mesmos anseios, com os mesmos projetos. Projetos estes que, às vezes, não realizamos. Nós não precisamos ser um Chico Xavier, um Divaldo, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, nada disso. Nós podemos ser nós mesmos. Nós mesmos. E, sendo nós mesmos, analisarmos e observarmos conscientemente as nossas possibilidades. É óbvio que, para a maioria de todos nós, não é? As nossas possibilidades não são a desses companheiros, homens e mulheres. As nossas possibilidades são menores. Mas, dentro da nossa possibilidade, nós vamos fazer o que for possível nesse momento. Não podemos dar um passo maior do que a nossa perna, porque nós vamos cair. O que eu posso fazer? O que eu posso realizar em relação a essa situação, passado, presente e futuro? Quanto tempo eu tenho para me superar? É quase impossível de ser respondido, né? Quanto tempo eu tenho para me superar? Eu gosto sempre de colocar... Ontem mesmo eu fiz uma palestra para o Luzeiros do Mestre e eu estava falando do Conde Rochester. Eu consegui um material que é a biografia dele escrita pelo confessor dele. Obviamente está no inglês arcaico, muito complicado de se ler, mas dá para entender alguma coisa. O Conde Rochester viveu uma vida desregrada. Tudo que ele podia fazer para se desgastar, ele fez. E muito jovem ainda, com 30 e poucos anos talvez, agora não me lembro, ele estava no leito de morte. Estava velho, doente, de tanto que ele se desgastou nos prazeres do mundo. E, junto com o seu confessor, ele se arrependeu, segundo ele mesmo, sinceramente,
Óbvio, para nós espíritas, o arrependimento dele foi tardio. E certamente, imagino, pelo conhecimento doutrinário, o pouco conhecimento doutrinário que eu tenho, imagino que ele teve que arcar com as consequências das suas loucuras. Mas, a partir daí, ele se tornou a criatura que nós amamos, que é o Conde de Rochester, com seus romances e tudo mais. Mudou, se superou no leito de morte. Nós não precisamos chegar a essa situação. Né? Esperar estar morrendo, que de repente morremos. Aí não deu tempo. Nem todos vão ficar no leito e ter condição de fazer uma reflexão. Às vezes a coisa acontece muito rápida, ou com muito sofrimento, Então, para nós não sabemos o tempo que nós temos para nos superar. Tudo que penso na minha vida reage na minha estrutura física, que é a teoria da psicossomática. É preciso ter saúde mental para se ter saúde física. Para se ter saúde física. É claro que para cada criatura, as coisas são totalmente diferentes. Nós vemos pessoas se desgastando na vida, no prazer, no álcool, nas drogas, tudo excessivamente. Noitadas, noites mal dormidas, todas essas coisas. Agora, ter saúde mental é muito complicado. É muito complicado. Como é que você vai tirar de você um pensamento negativo? Como você vai... Ô, Darcy, como você vai? É que eu não me lembro de todo mundo, mas do Darcy eu me lembro. É como você vai superar, vamos dizer assim, mentalmente. É muito mais complicado. Célio Gomes, tá? Alegria vê-lo aqui. Como você vai superar? Mentalmente, é excepcionalmente mais difícil do que fisicamente. Eu vou parar de fumar. Manuel dizia que o cigarro era um mal menor. Não é tão menor assim, mas é um mal menor diante, né, do mundo de problemas que nós temos. Então, largar o cigarro, deixar de fazer isso, deixar de falar aquilo, isso é uma coisa. Agora, mentalmente, melhorar o mundo mental é muito mais difícil, é muito mais complicado, por causa das nossas viciações mentais, através, né, de processos anteriores a essa vida. Então, é necessário um esforço gigantesco, uma consciência, um esforço pessoal no rumo das ações corretas, nos repetindo sucessivamente, sempre, até que aquilo se incorpore no nosso modo de ser. A repetição, nesse sentido, do aprendizado, da leitura sadia, para se incorporar na criatura que nós somos. E, obviamente, temos uma visão melhor do mundo. E acabar que nós possamos ser uma pessoa melhor a cada dia. Cada dia nós temos que começar tudo de novo, tudo novamente. É muito cansativo, porque a pessoa vai lá, é igual como nós observamos no passado, e eu creio que ainda continua no presente. As pessoas às vezes querem ajudar, aí ajudam. A casa está precisando disso ou daquilo, a pessoa ajuda. Eu não estou generalizando, mas a pessoa quer ajudar uma vez só. Vocês lembram do Betinho? O irmão do Enfio, quando ele veio do exílio, ele começou aquele trabalho de cesta básica e tudo mais. O primeiro ano foi um sucesso. No segundo ano, se eu não me engano, o que aconteceu? Ninguém ajudava. Aí ele procurou os bicheiros no Rio de Janeiro. Os bicheiros deram dinheiro para ele. E o povo caiu em cima dele. Porque as pessoas não querem ajudar sempre.
Então, o nosso trabalho é sempre. O nosso esforço é sempre. A nossa atitude positiva é sempre. Nós temos que nos repetir. Estou me repetindo até que nós possamos incorporar isso no nosso modo de ser, de agir e de interagir. E ir começando, principalmente, dentro de casa. Com a nossa esposa, com o marido, com os filhos, com a mãe, com o pai, com os irmãos, o que não é muito fácil, porque são quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, quem é minha mulher, quem é meu marido, a não ser os adversários do ontem. Não estou generalizando, mas na maioria das vezes é assim, que voltaram para a reconciliação. Aí nós temos uma certa dificuldade dentro da própria família. E, obviamente, a vida espera que a gente resolva essa encrenca agora. Como dizia o doutor Alberto Almeida, né? Resolver essa encrenca agora. E essa encrenca agora, às vezes, é muito complicada. Normalmente os espíritas pensam que vieram para resolver 10 problemas, 20 problemas da sua vida. Não, não viemos, não. Nós viemos resolver aí 1, 2. Nós não temos estrutura, nós não temos know-how, nós não temos bagagem para resolver 10 problemas numa reencarnação só. Então a vida nos oferece uma certa oportunidade. Uma pequena oportunidade devido à nossa evolução. Aí nós viemos para resolver um probleminha, uma encrenquinha, e olha lá. E olha lá. E mesmo assim a gente chora. Mesmo assim a gente chora. Tem uma história que eu me lembrei agora. Não sei, talvez não tenha nada a ver. Mas, na verdade, essa história todo mundo conhece. A história da cruz, do sujeito que reclamava da cruz dele, e que levaram ele lá para escolher uma cruz. Todas as cruzes eram maiores, e ele escolheu a menor. E o mentor que levou ele lá fora do corpo mandou ele ler lá em cima o nome, era o nome dele. Aí ele pegou a própria cruz e foi viver a vida dele. Mas tem uma história outra, que não está nos livros. Está aqui. O indivíduo não estava aguentando mais a vida em família. Ele era espírita, não estava aguentando mais a vida em família, tinha problema com a esposa, tinha problema com os filhos, tinha problema com os parentes, estava já. E ele começou, então, a pedir ajuda no mundo espiritual. Pedir ajuda, pedir ajuda, pedir ajuda. Vou ver se eu me lembro, viu, gente? Vou ver se eu me lembro da história. Aí pedir ajuda, ajuda. Então, um dia, um companheiro espiritual falou: olha, você tem enchido a nossa paciência com tanto pedido que nós resolvemos levar você. Ele já tinha passado pela experiência da cruz. Ele falou: eu já estava preparado. Estava esperando acontecer a mesma coisa, mas foi um pouquinho diferente. Então, aí ele vai num galpão imenso, imenso. Fala assim: essas cruzes aqui são as cruzes das criaturas que estão na Terra. É claro que isso aqui é só um galpão, existem vários. Você pode ver aí o que lhe apetece. Ele, malandramente, falou: eu não vou escolher a menor, porque deve estar no meu nome, eu não vou repetir a mesma experiência. Aí ele foi andando por um corredor, as cruzes encostadas na parede, um galpão imenso, quilômetros. Ele foi e passou por uma que ele tomou um susto. O galpão tinha mais de 4 metros de altura. A cruz quase batia no teto. Quase batia no teto. É um pouquinho exagerado da minha parte, né? Mas era uma coisa imensa. Ele olhou aquilo e falou: meu Deus, quem que carrega um trem desse? É trem porque eu sou de Juiz de Fora. Quem carrega um trem desse? Ele também era de Juiz de Fora. Mas quem carrega um trem desse tamanho? Aí deixou para lá e foi andando. Andou. Ele falou: parece que, né, as cruzes são muito grandes, muito pesadas. Eu vou ver se eu consigo suportar tudo isso. Eu tinha andado mais de 20 minutos e foi voltando com o espírito amigo do lado dele e tal. Aí, na volta, ele parou em frente à cruz de novo. 4 metros de altura? O que é isso? Aí falou para o espírito amigo: quem suporta uma cruz dessa? Quem suporta? Quem aguenta carregar um negócio desse? Aí o espírito, gentilmente, que era bem encorpado, né,
foi lá, pegou a cruz, tirou do local e deitou ela no piso. Aí falou assim, dá uma olhadinha lá no nome. Aí ele foi lá, né? A cruz imensa. Quando chegou lá em cima, tinha o nome do portador da cruz. Era a esposa dele. Era, era, era a esposa dele que carregava aquela cruz, que era ele. Que era ele. Então, se nós vamos reclamar, no centro é bom porque o pessoal, às vezes, né, participa. Aqui só eu que estou rindo de mim mesmo. É, às vezes é bom nós repensarmos nossa vida e não reclamarmos. Ou se reclamarmos disfarçadamente. Senhor. Aquela vozinha assim, chorona, né? Senhor. Né? Eu sei que é justo o que eu estou passando, mas se puder me dar uma ajuda. E aí o Senhor olha e fala assim, tudo bem. Para isso é que nós viemos. Nós viemos, vou me repetir, para resolver as encrencas que nós criamos para nós mesmos lá atrás. Lá atrás, eu tenho confusão aqui é o contrário. Criamos lá atrás, em vidas passadas. E muitas das vezes nós pedimos, porque o mundo espiritual nos oferece apenas aquilo que nós podemos suportar. E aí nós reencarnamos para viver situações que nós podemos suportar. Porque a vida, Deus, não é injusto. É o frio conforme o cobertor. E com isso, obviamente, né, nós temos que olhar a nossa vida, reclamarmos menos, teorizarmos menos e agirmos mais. O acúmulo de mágoas e culpa demonstra a falta de compreensão da nossa humanidade, pois o erro é inerente ao ser humano. A repetição do erro é desastrosa. Então, nós, como criaturas humanas, nós erramos. O erro é inerente à criatura humana. É natural, infelizmente, ainda no estágio que nós nos encontramos, de errarmos. A repetição é que é desastrosa. Então, nós temos o direito, pela nossa evolução, de cair no buraco. Nós não temos o direito de cair no mesmo buraco. Infinitas vezes. Várias vezes. Quem dirige, já não é mais o meu caso, né? Parei de dirigir, não tem mais condição. Quem dirige, quando passa em certos locais, sabe que tem um buraco ali. E se é o trajeto dele por ali, no outro dia ele já desvia, porque ele sabe que tem um buraco ali. No mundo do comportamento, das relações, tem que ser do mesmo jeito. Nós não vamos nos repetir nos mesmos erros, porque é desastroso. Me permitam, é burrice. Cair no mesmo buraco várias vezes. Então, erramos. E agora não vamos errar mais. Falei isso, não vou falar mais. E se falar, volta atrás. É mais ou menos por aí. Então, esse é todo o princípio do processo reencarnatório, do aprendizado, né? E de tentarmos vencer a nossa jornada. Normalmente, ontem eu contei isso, eu sempre me repito. Eu falo assim, o Sinésio é desencarnado, né? Um lugar muito bonito e tudo. Aí chega lá, o espírito fala, e aí, Sinésio, como é que foi? Melhorou? Aí o espírito fala, nossa, tudo isso? Graças a Deus. Porque às vezes nós não melhoramos, nós só pioramos. O espírito reencarna para resolver um problema e arruma mais dois. Aí é muito difícil. E a vida vai só cortando as nossas possibilidades do erro. Do erro. Do erro. Então tem histórias fantásticas, que no momento aqui não cabe. Mas o espírito vem para resolver a questão. Nós temos uma história, eu não me lembro toda ela, né? Não sei se foi Divaldo que contou, eu ouvi há muito tempo atrás. O
o indivíduo nasceu cego, surdo e mudo. No momento determinado da vida dele, ele ficou paralítico. E depois os espíritos falaram, numa reunião, para quem de direito, que ele estava pensando em se matar. Porque ele pensando em se matar. Aí é um problema, é um problema. Aí a vida veio, ó. Alô, Delta, obrigado. Um abraço. A vida veio e cortou. Então, nós temos que sofrer. Nós vamos sofrer. Eu preciso crescer. Eu vou crescer só pelo sofrimento? Não. Não. Eu vou evoluir pelas atitudes corretas. Às vezes eu faço isso. Mas, Senhor, eu não preciso sofrer mais, Senhor. Com isso ou com aquilo, eu não quero mais sofrer. Eu quero mudar e vou mudar. Só vos peço que me ajude, que me ampare, ilumine meu caminho. Eu não vou precisar sofrer para mudar o meu modo de ser. Não pense os amigos e as amigas que as pessoas mudam só pelo sofrimento. Não mudam. Nem todos. Nem todos. Eu já vi pessoas na rua se arrastando, com deformações físicas e ferozes. Ferozes. Eu tive uma experiência com uma delas, que me pediu uma informação num ponto de ônibus, eu não sabia, falei que não sabia, e ela foi agressiva comigo. Agressiva. E se arrastando daquele jeito. Completamente, né? Completamente, assim, odienta. Então, a gente olha uma pessoa numa situação difícil, a gente fala, coitada. Mas vai conversar com ela e vai ver a maneira dela agir, de interagir, de conversar, o mundo mental dela. Então, às vezes a pessoa está sofrendo, mas continua a mesma criatura. E a vida vai nos espremendo como uma laranja. Tirar todo o suco. Até que um dia a gente não aguenta mais. E pede misericórdia. Mas mesmo por aí. A importância do devir psicológico, em detrimento com o nosso passado, é devenir, que é o vir a ser. Joana de Anjos, espírito, ontem eu comentei isso. Ela diz que o devir psicológico é mais importante do que o nosso passado nebuloso. Às vezes o espírito, ou quando ele não procura, ele fica pensando, né? Quem eu fui, o que eu fiz, como é que foi a minha vida no passado. Joana de Anjos diz nada disso. O devir, que é o vir a ser, que é o transformar-se, é mais importante do que o nosso passado nebuloso. Se nós estamos aqui na Terra, com as louváveis exceções, se nós estamos aqui na Terra, vivendo esse ou aquele tipo de vida, é porque a vida está nos oferecendo uma oportunidade. Então é muito mais importante o devir, ou seja, o vir a ser, o transformar-se, que exige um esforço imenso da criatura humana. Resgate do passado em relação à construção do futuro. Provas e expiações. O que está acontecendo hoje no planeta são resgates dolorosos. Resgates dolorosos são expiações. Expiações. Não quero dar uma conotação negativa ou triste. A família que morreu inteira com falta de ar, sem oxigênio, é uma expiação. Não é uma prova. A prova é teste. Prova, teste, oportunidade. Então, nós vemos um mundo de provação, um mundo de oportunidade. Expiação, Emmanuel fala no livro Consolador, expiação é a punição que se dá à criatura que cometeu um crime, um criminoso. E isso é expiação. Então, se nós estamos em expiação, é uma coisa totalmente diferente. Então, toda essa pandemia, quase na sua totalidade, que eu não tenho acompanhado os casos, é uma expiação dolorosa. Dolorosa. E a par disso ainda tem terremoto, né? Tem
atropelamento, e tem assassinato, a pandemia não conseguiu ainda cessar com a insanidade e a loucura da criatura humana. Né? Hoje de manhã, estava mostrando lá na favela da Maré, uma festa que teve à noite, e que ainda era 7 horas, 7, 8 horas da manhã, ainda estava continuando. Mais de 1.000 pessoas. Então, mesmo com a pandemia, as criaturas continuam os mesmos indivíduos, as mesmas pessoas. Para nós encontrarmos o desejo de nos melhorarmos, é preciso consciência. E nós, os espíritas, temos essa vantagem de termos essa consciência que a vida continua depois da morte e que nós precisamos e muito dessa alteração do nosso modo de agir e de pensar. Então, o resgate do passado está sempre em relação à construção do futuro. Eu não sei o futuro, eu não estou preocupado com o futuro. Às vezes eu fico. Nós temos que nos preocupar em pagar nossas contas, em fazer a compra no supermercado, essas coisas em relação ao futuro, né? Nos programarmos nisso ou naquilo, isso é essencial. Mas o que vai acontecer comigo no futuro, para onde que eu vou no futuro, eu não estou interessado. Nós não devemos ficar interessados nisso. Quero ver o que eu posso fazer hoje. Que tipo de pessoa estou me tornando. Hoje é muito mesmo, mas eu já li muitas vezes de pessoas espíritas, comentários de alguns médios, está numa situação difícil no mundo espiritual. Não é que o espírita está numa situação difícil no mundo espiritual. É porque ele fez o que fez, mas não mudou interiormente. Então, o mais importante é a mudança interior. Esse é o objetivo do Espiritismo. O Espiritismo não veio nem para resolver o passado, que já aconteceu, e nem para solucionar as questões que virão no futuro. O Espiritismo veio para o presente, para o cotidiano, para o dia a dia, para vivermos na rua, no trabalho, no grupo familiar, isso é que é a doutrina espírita. A doutrina espírita veio para resolver a questão da criatura, a nossa questão, os nossos problemas. E às vezes não é possível resolver, então nós temos que ceder. Quem tem que ceder nas discussões, na briga de opiniões? Quem tem que ceder? Quem está certo ou quem está errado? Se os dois acham que estão certos. Tem que ceder aquele que tem consciência. Como isso é irrelevante. Passa. Não sei, os companheiros e as companheiras, coisas que nós dávamos importância, hoje eu vejo isso. Né? Nos meus 76 anos, eu vejo isso. Coisas que eu dava importância, não tem importância nenhuma, não tem relevância nenhuma na minha vida. E eu até falo, puxa vida, se eu soubesse, não teria seguido esse caminho, não teria feito isso, não teria feito aquilo. Porque é irrelevante. Todos esses sonhos juvenis, infantis, são irrelevantes. E a vida vai nos levando. Mas não pensem os irmãos e as irmãs que a idade traz essa sabedoria, não. Traz para qualquer um que tem consciência. Se você adquire consciência, você vai ter essa experiência. Porque, às vezes, hoje não, porque eu não tenho saído de casa, raramente. Eu vejo pessoas na rua, velhos, quando eu falo velho, é mais velho do que eu, ranzinza, agressivos, impacientes, e estão lá com seus 80 anos, com seus 70, 75. O que adiantou a velhice para ele? O que ele aprendeu? Nada. Nada. A velhice não traz experiência. Só traz experiência para quem quer, para quem deseja seguir esse caminho do meio. Imaginar o bem, resgatar o que foi bom em nossa vida, essa é a melhor atitude. Então nós precisamos imaginar o bem e ver o que foi bom na nossa vida. Normalmente, nos seus companheiros, a gente sempre se lembra daquilo que foi errado. Poucas vezes a gente se lembra do que nós fizemos certo. Essa é a minha experiência. Eu lembro pouco as coisas boas que eu fiz. Agora, com a pandemia não, mas às vezes eu encontrava certas pessoas na rua e me tratavam tão bem,
e falar assim, você se lembra, Sinésio? Não, não me lembro, não. Aí eu ficar tão satisfeito, puxa vida, agir corretamente com ele. Agir corretamente. E isso aqui é muito importante. E às vezes eu fico na dúvida, será que ele vai me cobrar alguma coisa? Não. Veio relembrar uma coisa boa que eu fiz em relação à vida dele. E em situações em que eu estava numa situação melhor. Uma posição melhor dentro da empresa que eu trabalhava. Mesmo assim, eu agi corretamente. Então é isso. Na nossa vida, no passado, tem coisas boas. Agora, se não tem, então nós temos que adquiri-las. Hoje. Hoje. Não é uma questão de quantidade. Não é questão de quantidade. Às vezes a pessoa pensa, eu estava conversando com o Carlos falou do trabalho que o centro faz, a casa faz, de doação de cesta. E se você não pode dar uma cesta, não tem problema. Se você pode dar uma cesta, dá uma cesta. Cesta básica, estou falando. Você pode dar duas, dá duas. Você não pode dar nenhuma, você pode dar um quilo de fubá, que é barato, então dá 1 quilo de fubá. Porque, na verdade, tudo isso é um exercício de uma vida inteira para você aprender a se doar. Preste atenção. Preste atenção que isso vai cair na prova no fim do ano, que eu vou dar aqui no centro. Nós temos doando alguma coisa, não é quantidade, doando alguma coisa, nós vamos aprender a nos doarmos, a nós mesmos, para o outro. É muito diferente. Mas enquanto a gente não aprende, vamos ajudando, vamos fazendo a nossa parte. Ok? Uma coisa importante nós lembrarmos é que a minha transformação hoje é para sempre. Ah, você fez isso ou fez aquilo. Tudo bem. Mas se você se transformar hoje, num sentido qualquer da sua vida, num sentido qualquer, é para sempre. Pensaram nisso? Para sempre. É interessante isso. Quer dizer, eu fiz isso, mas não faço mais. Ótimo. Mas agora eu vou agir assim, para sempre. Não é só para uma vida, é para sempre. Forever. Então, quando você se transforma e age de uma maneira superior numa questão qualquer, você vai agir sempre assim. Então, tudo que eu estou fazendo hoje de correto vai perdurar e vai durar sempre na minha vida, porque eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Bacana isso, não é? Perdoar a si mesmo é dizer, hoje eu não agiria mais assim. A gente fala, nós temos que nos perdoar. Nos perdoar. Isso é muito interessante porque, em relação ao passado, o perdão, ou o auto-perdão, é você se perdoar. Se você voltasse naquele tempo, com a consciência que você tinha naquela época, você ia fazer a mesma coisa. Ia ter a mesma atitude. A mesma atitude. Agora, se você voltasse lá atrás, com a consciência que você tem hoje, é totalmente diferente. Então, quando você se perdoa, você tem que dizer para você mesmo, hoje eu não agiria mais assim. Então, vamos dizer que você tem uma desavença com uma pessoa da sua família. Um caso mais simples. E você falou coisas amargas para aquele parente seu, independente de quem seja. Aí, de repente, você fala assim, bom, hoje eu não faria mais isso. Se a pessoa ainda está na Terra, junto com você, e você vai lá e se retrata. Resolve o problema. Pode dizer, eu fiz isso. Ah, mas e se o outro não quiser? As pessoas normalmente perguntam isso para mim. E se o outro não quiser? Eu tenho uma técnica. Uma técnica infalível. Deixa eu botar minha mão aqui, peraí. 3 vezes. Você tenta 3 vezes. Aí vamos dizer que não é parente seu, um vizinho seu. Você passa uma vez, aí eu cumprimento. Estou contando uma experiência pessoal. Seu cumprimento. Fala o nome dele, dá bom dia ou boa tarde. Ele não responde. Passa do mesmo jeito. Na segunda vez, você o cumprimenta, fala o nome dele, fala um pouquinho diferente, ele olha para você, mas não te cumprimenta.
Na terceira vez, você faz a mesma coisa. Foi o que eu fiz. Eu cumprimentei gentilmente, falei o nome dele. Ele não olhou nem na minha cara. Não é mais problema meu. Não é mais problema meu. O problema é dele. Eu estou liberado. Mas se você tem um parente, você tenta. 1, 2, 3 vezes. Eu falei 3 porque uma escolha qualquer. Você tenta umas 3 vezes para mostrar sua insistência. Se o outro não quiser, seja quem for, problema dele. Não é mais problema seu. Você segue o seu caminho. Você segue o seu caminho. Porque realmente ele não está interessado. Então ele que siga o caminho dele, você segue o seu e vamos nós. Nós não podemos observar o semelhante pelo caleidoscópio da aparência. Isso é muito comum para nós. A gente olha, a gente olha o outro em relação a nós mesmos. Mas pode ser, né? Quando eu te encontro, no tempo, parece que o tempo parou. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Vocês tiveram essa experiência. Você conhecia uma pessoa qualquer. Aí se passou 10, 20, 30 anos. Vamos falar isso, 30 anos. Quando você o encontra, ele vai falar as mesmas coisas de 30 anos atrás. Como se o seu relacionamento com ele tivesse congelado no tempo. Agora, se você encontra com ele renovado, então é possível, né, um relacionamento diferenciado. O tempo não parou. Pode ser que ele tenha se melhorado, pode ser que ele tenha piorado, pode ser que você tenha melhorado ou piorado. Então, quando você encontra a pessoa, depois de muitos anos, você observa isso. Eu já observei isso. As pessoas falam as mesmas coisas, fazem as mesmas observações. As mesmas observações. Então, eu já passei essa situação com aquela criatura e ela está falando a mesma coisa para mim? Pelo amor de Deus. Aí você não diga nada, disfarça. Eu queria que você me ligasse para a gente conversar. Tudo bem, vamos conversar. Vamos conversar. Daqui talvez uns 200 anos, né? Daqui uns 200 anos eu vou te procurar. Porque a pessoa parou no tempo. E se você não parou no tempo, aí olha o outro, não olha pelo caleidoscópio das aparências dele. Você tem que ver primeiro que pessoa que ela se tornou. É necessário reconhecer que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, em serviço na Terra, ante o volume dos débitos que contraímos nas existências passadas, somos doentes em laboriosa restauração. Nós somos criaturas doentes em laboriosa restauração. Para isso nós viemos. A Terra é um grande pronto-socorro para todos nós. Claro, tem as exceções. Tem aqueles que vieram para se restaurar e tem aqueles que vieram para nos ajudar nessa restauração. Tem pessoas especiais. Eu não gosto muito da pessoa falar, o mundo está perdido. O mundo está perdido. A Terra não é um local só de dor e sofrimento. Existe muito sofrimento, mas a maioria do sofrimento são a criatura que busca, ou ontem ou hoje. Ou ontem ou hoje. Nós viemos para nos restaurar. Doente que eu era ontem, tive a oportunidade de voltar à Terra para me tornar uma pessoa melhor, para me curar de certas questões que eu ainda carrego dentro do meu ser, né? Dentro da minha mente, dentro do meu coração. Mais ou menos por aí. Então, nós somos doentes? Somos. Mas estamos aqui para nos restaurar. E se nós pudermos nos restaurar, que coisa boa. Que coisa maravilhosa. Estou olhando as horas. Nós vamos até mais ou menos umas 10h30 da noite. Se está bom para vocês. 8:50 está ótimo. O mundo não é apenas a escola, mas é também um hospital, em que sanamos nossos desequilíbrios. Então, o mundo é uma escola e é um hospital. Então, nós podemos dizer, é um hospital e escola. O mundo hoje parece um hospício. E, às vezes, um circo.
eu desenvolvi uma teoria. O mundo, às vezes, é um circo, pela loucura que a gente vê, e às vezes é um hospício, pela loucura que a gente vê. E depois eu vi que eu estava errado. Ou é um hospício dentro de um circo, ou é um circo dentro do hospício. Mais ou menos por aí. Porque se mistura tudo. Então, nesses dias difíceis, nós vemos as pessoas negarem todas as coisas. Né? Eu tenho algum conhecido meu que eu gosto muito dele, gosto mesmo. Eu não vou dar orientação para ninguém saber quem é, mas eu liguei para ele, há tempo que eu não o via e tudo mais. Né? Ele tem um trabalho em que eu o incomodo às vezes, mas ele falou que esse negócio de vacina é bobagem. Eu não quero vacinar. Esse negócio de pandemia, isso é mentira. O mundo é uma pizza. O mundo é uma pizza. A Terra plana. Não existe aquecimento global. Aqui em casa, nós temos umas árvores aqui em casa. Uma florestazinha, né? Agora, nós estamos no verão. As folhas estão caindo como se fosse outono. E a árvore está florindo como se fosse primavera. Obviamente, com tudo que está acontecendo no planeta, a natureza está reagindo a tudo isso. Uma loucura. Ora, se a natureza está reagindo, aí você olha para as pessoas na rua, é mais ou menos a mesma situação. As pessoas estão tudo doidas. Agora, nós, espíritas, não temos mais esse direito. Nós não temos mais esse direito. Joana de Ângeles diz assim: vós sois aqueles que conheceis o reino dos céus, o reino de Deus, o mundo espiritual. Nós somos esse tipo de criatura. Nós conhecemos o reino dos céus, que é o mundo espiritual. Então nós não temos mais direito. Eu posso até querer, mas eu não tenho direito. Eu só tenho direito em agir corretamente. E não é muito fácil para nós, porque nós somos criaturas convalescentes, doentes que viemos à Terra para ver se a gente consegue superar essas deficiências nossas. O mundo não é só uma escola, aprendizado, mas é também um hospital. Nós estamos internados no hospital-escola para aprender e nos curarmos. Nas reencarnações regenerativas, através do sofrimento e do suor, que funcionam como medicação compulsória. Então, é isso, nós estamos nessa reencarnação regenerativa, que é através do sofrimento. A pergunta que nós temos que fazer é a seguinte: até quando a vida vai permitir que nós vamos evoluir através do sofrimento? Até quando a vida vai nos permitir? Então, nesse tempo da regeneração, nós sabemos que muitíssimos, diversos, vão ser expulsos do planeta. Vão ser expulsos do planeta. Pessoas más, perversas, pessoas horríveis vão ter que sair daqui. E lá para onde eles vão falar: que saudade do paraíso perdido. Do paraíso perdido. Perdemos o paraíso. Aqui em Volta Redonda a gente não tem esse problema, porque o paraíso é um bairro que tem aqui. Né? Só pegar o ônibus, você vai para o paraíso, o bairro. Mas aí nós temos que ter isso na consciência. Não é uma questão de você se tornar um anjo, não é isso. Você tornar uma pessoa especial, não é isso. É dentro das nossas possibilidades. Nos tornar uma pessoa um pouquinho melhor. Um pouco melhor. Não é preciso isso? Não é preciso isso. Madre Teresa de Calcutá, salve Glaucia, Madre Teresa de Calcutá estava lá em Calcutá, ela não era Madre Teresa de Calcutá, era Madre Teresa. E eles tentaram expulsá-la de lá. Tentaram não, expulsaram ela. Ela se aborreceu, pegou um trem e foi embora. No meio do caminho, na sua viagem, ela parou para pensar
pegou, como os antigos, pegou o Novo Testamento, abriu e bateu o dedo. Quando ela bateu o dedo, ela leu. Era aquele momento de Jesus na cruz, dizendo, tenho sede. E ela voltou a Calcutá, corajosamente, se tornou Madre Teresa de Calcutá, para aplacar a sede do Cristo. A sede do Cristo. Todos somos enfermos pedindo alta, mas ainda não é a hora. Ainda não é o momento de ter alta. Nós ainda precisamos nos curarmos. Compadeçamos-nos uns dos outros, a fim de que saibamos auxiliar. Analisemos bem, nesse momento tão difícil, em que existe 14 milhões de desempregados, fora aqueles que não vão receber mais o auxílio emergencial. Nós temos a nossa própria dificuldade. Então, o que nós podemos fazer? Como eu disse, não é a quantidade, é a persistência. É a persistência. Quando um repórter, escritor inglês e biógrafo de Madre Teresa de Calcutá foi lá em Calcutá conversar com ela. Ver o trabalho dela, né? Ela tinha um trabalho numa igreja antiga, abandonada, chamada Nirmal Holiday, lugar de se morrer. Ela pegava as pessoas para morrer com dignidade em cima da esteira. E ele, entusiasmado com o trabalho dela, falou, Madre Teresa, a senhora é uma criatura assim tão boa. Por que você ajuda tanta gente, tantas pessoas? Eu falei, não, meu filho, você está enganado. Eu só ajudo a Jesus. Eu não gosto de falar isso, eu sempre fico emocionado. Eu só ajudo a Jesus. Aí ele falou, ela deve estar, coitada, já está, né? Está já velha, não deve estar batendo bem. Mas como você ajuda a Jesus? Ela falou, vem, vou te mostrar. O local que ela trabalhava tinha, para chegar nessa igreja abandonada, tinha vários degraus, então era mais alto. Então ela chegou ali fora, de cima, olhando a cidade e o local onde ela estava. Ela falou, lá está Jesus, lá está Jesus. Ele olhou, ela está vendo Jesus? Era um cego, tateando na escuridão. Ela olhou, lá está Jesus. Era uma mãe carregando um filho morto no colo. Ela olhou de novo e falou, lá está Jesus, lá está Jesus. Era um leproso em grande sofrimento, deplorável, triste. Mas como assim? Ele perguntou assim. Lá está Jesus, no seu disfarce de dor e de sofrimento. Um minutinho só, vou me recompor. É o que nós espíritas chamamos os filhos do Calvário. Os filhos do Calvário é aquele que ficaram no abandono, em dor e em sofrimento, hoje. Esses são os filhos do Calvário. Então, quando eu olho para mim, a minha pessoa, penso na minha vida, eu não vou olhar para o passado, não vou olhar para o futuro. O que eu posso fazer pelos filhos do Calvário? Os filhos da dor, do sofrimento. Doentes, como eu mesmo, que vim à Terra para me curar disso ou daquilo, com as minhas dificuldades. É, para todos nós, um momento de muita dificuldade, de obstáculos. A pandemia, ela veio para mostrar à criatura humana da sua fragilidade. Da sua fragilidade. Não tem sexo, não tem cultura, não tem riqueza. O vírus é indistinto a tudo isso. Mas os livros têm nos falado que as criaturas que estão sendo procuradas por ele estão marcadas. Estão marcadas. Como
como, nesse mundo imensurável, a Via Láctea tem 100 bilhões de planetas, segundo o laboratório de Pasadena, na Califórnia. Mesmo os cientistas acharam um absurdo isso, 100 bilhões. E como é que a justiça divina nos encontra? Como é que a justiça divina nos encontra no meio dessa imensidão de universo? E nós aqui, perdidos nessa abençoada Terra, nesse abençoado planeta que nos aceitou. Como que nos encontra? Quando nós cometemos um erro muito sério, ou um erro grave, nós criamos uma marca em nós mesmos. E o outro que sofreu a nossa ação equivocada também tem a mesma marca. Aí a justiça nos encontra, porque nós estamos marcados. Eu gostaria de falar assim, é como se a vida tivesse colocado um chip em nós. Um chip. Aí nós reencarnamos, a justiça sabe onde nós estamos, mas ela dá um tempo. Porque o outro, ou a outra pessoa, o marido ou a esposa, ou os filhos, ou o pai, ou a mãe, ou os irmãos, também estão marcados. Então a justiça espera para ver qual vai ser a nossa ação. Qual vai ser o nosso modo de relação, de conscientização dessa situação que nós temos, nós os espíritas. Aí, obviamente, a gente vai vou deixar para lá, que se dane. Né? Arrumei uma namorada, aí larga a família, larga a mulher, larga os filhos, abandona tudo e vai viver uma ilusão. Aí a justiça, que sabe onde nós estamos, aciona o resgate. Aí nós vamos ter que resgatar. Porque não há como escapar de tudo isso. A não ser, quero abrir uma brecha aqui para me encerrar, pelo amor. A não ser, Rosana, quanto tempo? A não ser pelo amor. Pelo amor. O amor aplaca uma infinidade de equívocos e de erros. Devemos amar acima de tudo. Mas eu não consigo amar o meu semelhante. Ainda não consigo. Aí a vida fala a voz do amor, mas a gente não atende porque a gente não entende. Aí então a vida fala a voz da razão. A gente não atende porque não entende. Aí a vida fala a voz da dor e do sofrimento. Aí a gente atende, porque a dor e o sofrimento nós entendemos. Mas antes de chegar lá, se você não consegue amar o seu semelhante, respeite-o. Tenha respeito pelas opiniões diferentes da sua. A vida é assim, cada um pensa de um jeito. É magnífica as oportunidades que nós recebemos. Vamos aguardar e esperar. Com fé no coração, resiliência, com atitudes corretas, que o Senhor se apiede dessa situação toda que nós, como criaturas humanas, estamos passando. Talvez demore um pouco mais, mas vai passar. Um dia vai passar. E muitos espíritos gostariam de estar aqui hoje na Terra. Nunca houve uma situação semelhante. Eu preciso, eu necessito me esforçar no sentido de uma pessoa melhor. Roguemos a Jesus para que nos ampare, para que ilumine a nossa vida, a nossa consciência, para que nós possamos, através dos dias, seguirmos o caminho do meio. Não nos extremos, mas o caminho do meio. Para aproveitar essa excepcional oportunidade de meditar,
repensar e ver o que é possível realizarmos nessa existência e nesse momento. Desejo de todo o meu coração paz, saúde e paz a todos os companheiros, os que mandaram mensagens, os que não mandaram, os que estão silenciosos. Desejo de coração que a luz do amor do Cristo por nós invada a vida de todos vocês, dos lares de vocês. Muita paz, muito obrigado, boa noite.